Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde às pessoas presentes aqui na galeria do Movimento Social. Cumprimentar todos vocês. A gente sabe que vocês fizeram um sacrifício para vir até aqui, mas por uma causa justa. E quando a gente luta por uma causa justa, a gente não tem o que temer. Então, cumprimentar todos vocês, cumprimentar os trabalhadores aqui desta casa, os colegas vereadores, a mesa, o presidente. E queria dizer o seguinte, tentar ser breve, embora tenha muita coisa para falar. Desde o início, eu estou há pouco tempo aqui na Câmara, desde que eu cheguei aqui, começou a discussão sobre o plano diretor. E nós fomos estudar o plano diretor, fomos buscar a sugestão dos especialistas e tal. E nós vimos que o plano diretor, ele não estava como a gente desejava, como que precisaria como ele fosse. E eu, inclusive, falei aqui, que um plano diretor, ele tinha que contemplar as grandes questões que a cidade está enfrentando. E o plano diretor não estava apontando diretrizes, né, nesses planos. Então, que nós nos posicionava contra o plano diretor. Nós colocávamos o seguinte: São Paulo tem 2 milhões de pessoas passando fome. Qual uma diretriz para a gente enfrentar essa questão da fome? São Paulo tem 54 mil pessoas vivendo nas ruas. Qual a diretriz para a gente resolver a situação da população em situação de rua? São Paulo tem uma multidão, perto de 4 milhões de pessoas morando em moradias precárias. E qual a diretriz para a gente enfrentar essa situação? Então, nós nos colocamos contrário desde o início. Entretanto, nós acolhemos as sugestões, a bancada do PT acolheu as sugestões que a sociedade civil enviou. A maioria das organizações da sociedade civil enviaram sugestão, e nós ouvimos todas e acolhemos todas. Tanto que está na apresentação que o vereador Alexandre Guedes fez. Nós ouvimos também o sem-teto e também procuramos entender essa dinâmica. E aí nós nos posicionamos, a bancada do PT como um todo. Se houver aceitação das nossas sugestões, e eu especialmente, se houvesse a sugestão de acolher a nossa emenda do Fundurb, que assegurava recursos para a moradia popular, nós íamos votar favorável. Eu não posso votar aqui contra o interesse do sem-teto, porque votar contra o plano é votar contra o interesse do sem-teto, é votar contra o interesse dos mais pobres. Então, eu falei que se acolhesse a emenda, e saiu melhor do que o figurino. Saiu melhor do que o figurino, porque nós recuperamos o Fundurb tal como ele era na época do Haddad. E aperfeiçoamos ele. Agora, surpreendido que além dos 30%, tem mais 20% para o Fundurb. E eu estranho aqui. Tem outras leituras. Eu estou lendo uma coisa, mas tem gente que está lendo outra coisa e falando coisas erradas para o pessoal que está aqui. Eu estou entendendo, tem outro plano. Então, queria dizer para vocês que eu vou me posicionar favorável em defesa do sem-teto. Nós criamos, a bancada do PT criou as condições para a gente fazer moradia dentro dos raios. Nós não queremos morar fora do raio. As pessoas que falam mal aqui do raio
Ela está achando que sem teto vai morar fora de raio. Sem teto quer morar dentro do raio. Sem teto quer morar na cidade. Parabéns quer pelo morar discurso, vereador. Quer morar no centro da cidade. Eu falo assim: nós queremos morar no miolo da cidade. E já estamos morando no miolo da cidade. Nós estamos construindo. Não pode entrar 287 moradias na beirada do metrô. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Por favor. Só um minutinho, vereador. Só um minutinho. Só um minutinho. Presidente, ele me concedeu um minutinho. Pois não. Só um minutinho. Um instante. Olha, presidente Milton Leite, vereador Manuel Del Rio, é isso que faz valer a pena a gente lutar, se candidatar, vencer uma eleição no regime democrático. É muito bom, muita gente critica, presidente Milton Leite, que no Brasil há muitos partidos, mas a riqueza partidária e democrática produz essas coisas maravilhosas que a gente está vendo aqui hoje, esse discurso inflamado, esse discurso decente do vereador Manuel Del Rio. Parabéns, vereador. Não é só parabéns porque o senhor vai votar favorável, não. Porque em outros momentos aqui, o senhor foi tão coerente tanto quanto é hoje e votou contra. E nós respeitamos o seu voto. Hoje o senhor vota conosco e está dando aqui uma lição de respeito e democracia. Quando o senhor diz aqui, e eu escrevi, Manuel Del Rio, eu escrevi, é um dia histórico pra gente. Quando o senhor diz aqui, votar contra esse plano diretor, é votar contra o mais pobre, o senhor está dando uma lição aqui para nós hoje. Parabéns, orgulho de ser seu colega aqui nessa Câmara. Ok. Tudo bem, meu. Obrigado. Parabéns, Manuel. Presidente, eu queria... Pera aí. Eu queria pedir desculpa aqui por eu ter me emocionado. Mas vocês todos sabem, que eu fui muito atacado, porque eu votei, na primeira votação, votei favorável. Fui muito atacado em vários lugares, de várias matizes, né? Fui muito atacado, mas eu estava convicto que eu estava na defesa do sem-teto. E eu fui atacado. O pessoal falou assim para mim, senhor presidente, falou que eu estava vendido, que eu me vendi. Ele falou assim. E eu não sabia que eu tinha me vendido, eu não sabia, porque eu não tenho a cidade não é minha, né? E eu queria dizer o seguinte, eu tenho 50 anos de carteira assinada, de bater ponto. Eu já trabalhei de servente de pedreiro, eu já trabalhei de ajudante de caminhão, eu já fui motorista de caminhão também. Bati ponto durante 50 anos. A última empresa que eu trabalhei 26 anos. E as pessoas estavam dizendo que eu era vendido. Eu desafio essas pessoas que falou que eu estava vendido, que traga a carteira profissional deles aqui pra gente conferir. Que traga a sua carteira profissional antes de falar de um trabalhador. Desafio. Mas para finalizar, senhor presidente, eu queria dizer que nós estamos criando as condições para fazer um grande projeto habitacional em São Paulo. E repito, não é morar depois, porque todo mundo que fala dos 700 aqui, ele está achando que sem teto vai morar depois dos 700. Sem teto vai morar antes dos 700. Que é a nossa prática, tá certo? Nós vamos ter possibilidade de construir um grande projeto habitacional aqui na cidade de São Paulo, ligando Pode Entrar com o Minha Casa Minha Vida,
com o Casa Paulistana e fazer um grande projeto habitacional nas áreas urbanizadas da cidade, antes de terminar o raio, tá certo? Sem teto quer morar antes de terminar o raio. E nós vamos fazer esse grande projeto habitacional. E queria dizer o seguinte, que esse grande projeto habitacional deve ter o nome de Nenhuma Mulher Sem Casa. Nenhuma mulher sem casa. Isso nós vamos construir nesta casa e com o prefeito Ricardo Nunes e com o presidente Lula e com o governador de São Paulo. Então, senhor presidente, para eu encerrar. Obrigado, vereador. Para eu encerrar. Eu tenho visto algumas vezes o Suplicy cantar na hora que ele faz o discurso. E eu queria cantar também aqui. Que é o Nenhuma Mulher Sem Casa, ó. Olha lá. Nenhuma mulher sem casa, pra isso tem que fazer moradia. Nenhuma mulher sem casa, frente de luta na rua, todos dizem. É isso aí, companheirada. Obrigado, vereador. Vou votar favorável ao plano. Vereador Serival.